Glória a Deus. Talvez vocês estão sentindo falta de uma pessoa que senta sempre ali naquela cadeirinha, né? Que se chama Pastor Zacarias. Hoje a gente pediu uma comida que foi bem corrido e a gente pediu um almoço. E depois que ele comeu, ele começou a passar mal. Indo toda hora no banheiro. Daí ele falou, Néia, já pensou eu lá e correndo para o banheiro toda hora, o povo não vai entender nada, né? Daí eu falei, então, meu filhinho, fica aí, fica aí que nós vamos. Mas ele tá bem, graças a Deus. Acho que é algo que ele comeu e não fez bem. Amém? Queridos, eu falei que hoje nós estaríamos fechando. Hoje preguei 3 quartas-feiras direto. E nessas quartas-feiras foi mais assim, direcionado para a cura. A gente falou sobre o coxo da calçada, né? Aquele homem que todo dia eles colocavam ele ali naquela calçada, até que um dia chega Pedro e João e olha nos olhos dele e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, essa calçada aí não é o seu lugar, né? Daí a semana passada também nós falamos sobre o tanque de Betesda, que muitas vezes nós estamos esperando alguém nos mover, nos abençoar, né? E, na verdade, o próprio Deus está ali e falou, eu estou aqui para você. Eu estou aqui, você não precisa estar aí nesse estado. Você não precisa estar aí dependendo das pessoas. O que você precisa, você tem que entender que só eu posso fazer. Andar, te tirar dessa cadeira, dessa cama, só eu posso te tirar. Né? Então, a gente falou um pouco sobre isso também. E falamos de uma outra mensagem antes, dentro da cura também. E hoje eu estava, desde ontem, buscando ao Senhor sobre o que nós iríamos fechar. E nós falamos muito sobre poder, a gente orou muito e hoje nós vamos orar. A gente orou muito no final das pregações, Deus fez coisas tremendas, já teve vários testemunhos. Mas hoje o Senhor falou no meu coração assim, milagre é maravilhoso, né? Libertação, falando sobre o menino, né, o lunático, libertação é maravilhoso, eu faço tudo isso, mas se você realmente quer ter uma vida de vitória todos os dias, tá? Não há coisa mais poderosa do que a unidade, E hoje nós vamos falar um pouco sobre unidade, vai ser bem rápido e vai ser bem simples, eu não sei pregar difícil, já falei, né? Mas que o Senhor possa usar a minha vida. E eu quero pedir que vocês abram um texto muito conhecido, que está ali em Gênesis 11, 6 ao 8. Nós vamos ler. Tem tudo anotadinho aqui. Todos têm? Queria pedir assim para o pessoal lá do fundo, às vezes as pessoas reclamam, muita conversa, ou até aqui na frente. Vamos agora focar mesmo naquilo que Deus tem para falar conosco, que às vezes uma palavra, ela muda todinha a nossa vida, sabia? Uma única palavra muda todo o percurso da sua vida. Então não vamos perder nada. Todos têm? Vamos ler? Então Gênesis 11, 6 ao 8. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é que começam a fazer agora. Não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. No 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. No 8. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Senhor, nós te louvamos, te agradeço pela tua palavra e te peço mais uma vez, Espírito Santo, vai na minha frente e que hoje nós venhamos a sair daqui totalmente transformados por essa palavra poderosa, mas que vai ser ministrada de uma forma tão simples, que possa encontrar corações abertos nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, quando a gente olha para essa passagem que fala da Torre de Babel, quando eles decidem construir uma torre que chegasse ao céu, tá?
E eu acho muito interessante isso, que quando a gente começa a ler o texto, aqui não são os homens que dão testemunho desse povo, não são os homens. Não é alguém, não é um hebreu que passou por ali e foi e levou a notícia. Gente, estão construindo uma torre e eles querem chegar ao céu e ali eles estão tão focados que não tem nem como parar eles. Não foi testemunho de homem. Quem testemunhou a unidade desse povo aqui foi Deus. Foi o próprio Deus que dali de cima ele olhou e ele diz, desçamos. Ele fala no plural, desçamos. Ele diz, eu aqui olhando, eu creio que ele estava junto com a Trindade, olhando aquilo. Gente, olha para aquilo ali. Chamou a atenção de Deus. Por quê? Porque a unidade, ela está na natureza de Deus. E nós vamos poder olhar, nós vamos olhar isso mais lá na frente. Só que aqui, o que incomodou a Deus foi que eles estavam usando essa unidade para o mal, para desafiar a Deus, tá? E também havia dentro do coração deles um sentimento de orgulho e de soberba, porque eles queriam não só construir essa torre, mas assim construindo, eles se tornariam conhecidos por toda a terra, tá? Então isso Deus olhou e falou, isso não tá bom. A intenção não é boa, essa unidade aí que está acontecendo com esse povo não é boa. Então nós vamos ter que parar isso. E a Bíblia diz que eles descem até ali. Então nós vamos agora aqui, só uma introdução rápida para a gente ter tempo para a gente orar. Então como eu falei, Deus deu testemunho. Primeira coisa que eu posso olhar aqui que Deus fala deles é, o povo era um. Tá? Muitas vezes nós podemos estar numa grande multidão, ou como nós estamos aqui, com centenas de pessoas, tá? Nós estamos no mesmo ambiente, entre essas quatro paredes, mas será que nós somos um? O que é ser um? É aglomeração de pessoas? Lógico que não, porque nós podemos ter uma aglomeração de pessoas e cada um fazendo coisas totalmente diferentes do que aquele outro está fazendo, certo? Vocês concordam comigo? Né? Mas você ser um, nós sermos muitos, mas querendo a mesma coisa, caminhando na mesma direção, desejando a mesma coisa e lutando pela mesma coisa. Eu tenho uma frase que eu digo que a força não está no meio das multidões. A força está em um desejo de querermos chegarmos juntos em algum lugar. Vocês estão comigo? Então Deus hoje vai falar um pouquinho aqui com nós. Ali eles eram um pelo outro. E a unidade deles aqui, o que é unidade? É ser um pelo outro. Eu creio que quando eles foram planejar, eles veio no coração, nasceu no coração de alguém ali, de construir essa torre, pastor Marcos. Eles simplesmente, eu creio que eles chamaram uma equipe, eles sentaram numa mesa e eles foram então fazer esse projeto. Como é que nós vamos construir essa torre? Como é que nós vamos fazer o alicerce seguro? Qual o material que nós vamos usar? Quais os riscos que pode acontecer dela cair? Então eles pensaram em tudo. Depois desse projeto pronto, onde teve opiniões diferentes, porque nós podemos estar aqui tendo opiniões diferentes, mas desejando a mesma coisa. Vocês conseguem captar o que eu estou querendo dizer para vocês? Porque nós somos diferentes. Então, quando eles terminam esse projeto deles, eles dizem, se nós conseguirmos implantar, nós vamos ser conhecidos por toda a terra. E automaticamente, quando eles vêm a essa equipe, reúne todo aquele povo, daquela que vivia ali, né? E eles então passam a visão para o povo. Ora, nós vamos construir uma torre, e essa torre nós queremos alcançar o céu,
e com isso nós vamos nos tornar fortes, nós vamos nos tornar conhecidos, nós vamos chegar ao ponto de ser conhecido por toda a terra. Tá? E com isso eles foram conversando e colocando aquela multidão, a equipe agora, colocando aquela multidão na mesma visão, querendo a mesma coisa. E para isso nós vamos precisar de trabalhadores, nós vamos precisar de pessoas que vão abrir mão de alguma coisa, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse projeto, mais rápido nós alcançaremos. E nós todos seremos beneficiados. E com isso, todo o coração daquele povo se virou para aquele projeto. Então aí a gente percebe que eles eram um. Eles se tornaram um. Vocês estão comigo? Né? E depois a Bíblia fala que eles falavam a mesma língua, tá? Ali, Deus, conforme você vai lendo o texto, eles falavam a mesma língua. Deus desceu para contemplar de perto e disse: vamos parar este povo, porque a intenção não é boa. E eles falam a mesma língua. O que eu quero trazer para vocês antes da gente entrar numa outra parte. Queridos, o céu, ele é um lugar de unidade, tá? A Trindade trabalha junto. Nunca houve desacordo entre a Trindade, mesmo às vezes eles exercendo funções diferentes, mas sempre em concordância, tá? E o céu estava lá em perfeita harmonia, tá? Tudo lindo, Deus lá no controle de tudo, e de repente um camarada na época era Lúcifer, entra no coração dele uma inveja e um desejo de ser igual a Deus, tá? E a gente pode ler aqui em Isaías, só para vocês entenderem, 14, do 12 ao 14, que diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitaste as nações, e tu que dizias, presta atenção, no seu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então entrou no coração de Satanás uma quebra de unidade no céu, tá? E Jesus ali em Lucas, ele declara assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, tá? Então o que acontece? Satanás, quando entra esse desejo no coração dele, ele começa então a inflamar os anjos para quebrar a unidade do céu. E se quebrasse a unidade do céu, o céu deixaria de ser perfeito. E até então ele fez uma pequena divisão, sim. Ele conseguiu, fazendo, eu creio, promessas, falando do trono dele, como é que seria o reinado dele, quais as posições que ele daria para aqueles que o seguissem. E com isso ele conseguiu inflamar 1/3 dos anjos. E o que é interessante, talvez você pense assim: mas como que Deus permitiu isso? O que acontece? Deus, ele deu corda. Ele deu corda. Vamos ver até onde ele vai. Porque aqui no céu só fica quem está na mesma visão. Aqui no céu só fica quem está no mesmo pensamento no qual eu tenho para todos, tá? Então ele permitiu. Quando ele não conseguiu mais influenciar mais ninguém, o que ele faz? Ele pega Satanás e pega aquele 1/3 de anjo e joga terra abaixo.
Ele simplesmente chega e fala, ok, você já fez seu serviço, você achou que você ia conseguir construir o seu trono, que cabeça é sua achar que vai ser semelhante a mim, se eu sou o único, como é que pode, você sendo criatura, foi eu que te criei, foi eu que te formei e ainda te dei privilégios, você é o dos querubins, você é o único querubim ungido, a Bíblia diz que ele era lindo, que ele era maravilhoso, e a minha intenção, nunca imaginava que você colocaria isso no seu coração. Então, meu filho, o céu não é mais a sua casa. E ainda tem mais uma sentença para você. Você está condenado juntamente com esses anjos que se tornaram em demônios. Então, por que você está falando isso, pastora? Eu estou falando isso para mostrar para vocês o quanto Deus preza a unidade. O quanto Deus não abre mão da unidade. E aonde Satanás mais tem trabalhado hoje é criar divisão dentro da casa do Senhor, é criar divisão dentro das famílias. E é nesses dois pontos que eu quero falar com vocês hoje, que é o que mais tem acontecido. Falavam a mesma língua. O que acontece? Não tinha, ali naquele lugar, eles falavam a mesma língua. Ali não tinha lugar para pessimista. Eu creio que quando eles estavam construindo a torre, quando estava todo aquele movimento, sempre tem um, né? Que chegava e falava assim, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. Será que nós vamos conseguir? Será que esse trem aqui não vai cair? Tem alguém assim dentro de casa? O cara está falando, a mulher está falando, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar, nós vamos alcançar, seja em qual área for. E o outro está lá, mas eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que isso vai dar errado. Igual os brasileiros falam lá no Brasil, acho que vai dar ruim. Acho que vai dar ruim. Aqui, ali no meio desse povo mau, ali que estava construindo a torre, quando alguém chegava e falava isso para eles, ele falava, vaza daqui. Aqui não tem lugar para esse tipo de conversa. Aqui ou você não é. Ou você está com a gente, ou você não está com a gente. Se você não se unir a nós, vai para casa dormir. Aqui não é seu lugar. Mas essas palavrinhas de desânimo, nós não toleramos aqui. Né? Então eles eram fortes, gente. Isso aí eu viajando na Bíblia, tá? Eu gosto de viajar na Bíblia. E com isso, Deus olha e fala, ok, só tem uma saída. Vamos confundir a língua desse povo. Vamos confundir para que eles já não se entendam mais, tá? Eles passaram a não se entender. Daí o que acontece quando já não... Daí é que surgiu as línguas. Quando... Você já foi em algum lugar aqui, quando você chega, que você não fala inglês nenhum? E você vai num lugar, vamos dizer, no Moura Veículos, você quer tirar uma carteira, e você não sabe falar nem please. Gente do céu! Você pode ser um diplomata, você pode ser um presidente. Se você chegar num país que você não fala a língua, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. Porque não tem comunicação, não tem entendimento. Vocês estão comigo? Então o que acontece? Vamos confundir a língua desses camaradas aí e eles vão se espalhar. Porque quando não se entende, se espalha. Quando não fala a mesma língua, se espalha. Quando não fala a mesma língua, dá confusão. Quando não se fala a mesma língua, não se chega a lugar nenhum. Você nada e morre na lagoa. Zé, se puder me dar um pouquinho de retorno aqui para mim, porque a minha garganta está muito ruim. Para mim, não é para o povo não, senão o povo me bate. Então o que eu quero dizer para vocês? Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, dentro dos lares, nós estamos nos separando porque
A gente não consegue se comunicar. A nossa linguagem, eu falo A, ele fala B. Eu não consigo ter um bom relacionamento com meu filho porque eu falo C e ele fala D. Mas não vai mesmo. Então, o que está faltando para nós? Nós vamos pegando esse exemplo desse povo e aprendendo com ele. Está faltando dentro, vamos começar pelos lares? Está faltando. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. É isso, é o culto da vitória. Tá? O que está faltando dentro dos nossos lares é o marido, a mulher. Quem tem uma mesa em casa? Todo mundo tem mesa em casa? Sofá em casa ou mesa? Chamar os filhos, a esposa e o esposo. Vamos fazer um planejamento? Como sentaram para fazer aquele planejamento? Vamos ver aqui o que nós vamos fazer daqui para frente, aonde nós queremos chegar, o que nós precisamos melhorar, o que eu não estou fazendo bem, o que você não está fazendo bem, o que você está fazendo bem, o que você está, como é que nós vamos lidar com os meninos falam, o que está faltando, vamos fazer um projeto de vida, vamos começar a falar a mesma língua. Vamos começar a nos entender. E para se entender, precisa se conhecer. Meu filho, abre o seu coração para o seu pai. Minha filha, abre o coração para a sua mãe. Esposa, abre o coração para o seu esposo. Esposo, abre o seu coração para a sua esposa. Vamos aqui olhar um pelo outro com graça, com misericórdia, com amor. E vamos decidir a chegar a algum lugar. Não lá alcançar o céu, porque do céu nós já somos. Mas vamos começar aqui a traçar um plano de vida. Vamos falar a mesma coisa. Hoje nós só vamos gastar 200. Não, mas eu quero gastar 400. Mas quando é conversado, todo mundo concorda. Hoje nós só vamos gastar 200. Hoje nós só vamos gastar 200. Mas vai ver um trem aqui na minha cabeça, não sei nem se eu devo falar, mas acho que eu vou falar. Esquisito. Tem muita criança aqui? Não, né? Marido e mulher tem que fazer o projeto daquele negócio. Tudo acontece de uma hora para outra. E quando nunca acontece do outro lado? A linguagem fica fraca, a torre despenca. Tem que conversar. Tem que falar, ok, se o marido é too much, meu filho é too much, então vamos aí. 1, 2 vezes aí, semana e vamos seguindo. Vamos entrar nesse acordo, nesse plano. Ou se é a mulher, porque você é a mulher também, né? Minha filha, não estou te aguentando não, vamos mais devagar aí, vamos conversar, vamos fazer esse plano aí. Menino quer ir para a faculdade. Quanto que nós vamos ter que economizar daqui até chegar lá para não ser um peso? Porque nem todos vão conseguir bolsa, gente. Eu tive uma filha que conseguiu 2 bolsas, tem a outra que está no empurrão. Vamos, mas planejar, unidade. Vamos viajar esse ano? Vamos viajar. Como é que nós vamos fazer? Vamos planejar. Não vamos viajar, por quê? Por causa disso. Então não vamos viajar, mas vamos estar unidos. Não vamos viajar, mas vamos aí nas praias aí perto. Vamos lá na Pensilvânia, vamos lá ver o teatro, mas vamos planejar, vamos comunicar, vamos falar a mesma língua. Vamos ser unidos, vamos ter unidade. Porque os grandes problemas na igreja... Gente, quem já brincou de cabo de guerra? Quem era criança aí? Pegava um monte por aqui e uma outra turma para lá. E puxava. E um ia, e outro ia. Até que quando aquele que tinha mais força derrubava os outros tudo. Às vezes fazia até assim, né? Derrubava os outros todos. Tem casa, o Espírito Santo está falando aqui no meu coração, que tem casa que está vivendo cabo de guerra. Enquanto não tem essa.
O cabo de guerra que pode existir é quando o diabo pega de um lado para tentar nos destruir, mas a família toda está do outro lado, o Espírito Santo na frente, o pai, a mulher, os filhos e a uau! Queremos vitória, queremos cura. A sua depressão, essa dorzeira dourada, sei lá, que você tem no corpo, é a extrema preocupação, é a tensão de dentro do lar, é a falta de entendimento. A hora que as coisas começarem a caminhar da forma que tem que ser, dor vai embora, a ansiedade vai embora, a depressão, se for por esse motivo, vai embora também. E as pessoas começam a se encaixar e a ter uma vida normal, no qual Deus planejou para que a família vivesse. Quer vitória? Unidade. Unidade é maior do que doença. Unidade é maior do que milagre. Muitas vezes Deus não vai fazer o milagre, mas se tem unidade, se é uma mulher, um homem, é um filho precisando de um milagre ali em cima daquela cama, muitas vezes Deus não vai fazer o milagre, mas se tem unidade na família, se torna uma família forte para conduzir aquele jovem ou aquela mulher doente com alegria, sem ser um peso. Unidade. A força da unidade, o poder da unidade. Por que os divórcios? Porque simplesmente se separa, entra a situação difícil e o que acontece? É quebrada a unidade. É quebrada aquele voto de ser um só. É quebrado o voto porque tem homem que larga a mulher porque ela fica doente, sendo que é na doença, é na alegria, é na riqueza, é na pobreza. Nós estamos falando indiferente, nós estamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos dar um chute nessa miséria, juntos nós vamos dar um chute nessa enfermidade, juntos nós vamos dar um chute em qualquer situação que vier para nos destruir. E assim é com a igreja. E assim é com a igreja. Porque as igrejas hoje têm tanta divisão, porque as pessoas estão lutando uma contra a outra. As pessoas não se aceitam. Aqui eram pessoas diferentes umas das outras, mas elas pegavam as suas diferenças e se uniam, pegavam as suas qualidades e partiam para cima. O problema é que nós estamos optando em olhar mais a falha do irmão. Eu estava olhando Jesus, muitas vezes a gente fala assim, olha para você ver, gente. Nossa, está calor aqui em cima. Muitas vezes a gente fala assim, essa é a nossa mania. Se o homem, vamos falar nesse ponto. Se o homem adultera, aquele adúltero. Jesus nunca vai se referir a uma pessoa assim. Como que Jesus se refere? Aquele homem que caiu em adultério. Olha a diferença. Que vacilou, mas eu posso recuperar ele. Aquele ladrão, aquele homem vacilou e roubou. Mas ali na cruz, eu resolvi a situação dele. Deus não nos rotula pelo nosso pecado. Deus não nos chama pelo nosso pecado, porque o amor de Deus é maior do que o nosso pecado. O amor de Deus vai além, porque quando Deus olha com amor, Ele vê o assassino transformado. Mas pastor, assassino? Sim, não quer dizer que ele não vai pagar o preço na penitenciária, mas Ele vê ele transformado.
Ele vê o fofoqueiro. Ah, aquele fofoqueiro. Não, gente. Aquele que fala mal dos outros. Mas ele vê e olha para aquela pessoa e fala: se você abrir o seu coração, a sua língua, o seu coração pode se tornar em um coração e uma língua santa. Não para falar do mal dos outros, mas para abençoar. Porque isso é unidade. Um protege o outro. Porque nós estamos caminhando para um lugar excelente chamado céu. O amor de Deus vai além. Muitas pessoas apresentam Jesus como Deus condenador. Muitas pessoas conhecem Jesus como um Jesus condenador, porque é esse Jesus que as pessoas apresentam, principalmente para o nosso próximo que está lá fora, ou quando um irmão cai dentro da igreja. Mas João vai ali e diz, e em todo tempo você pode ler nos evangelhos, Jesus nunca foi chamado de um Deus condenador, mas ele foi chamado de um Deus salvador. Ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, todos conhecem essa passagem, e ele vai dizendo ali, porque ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, nós como igreja, nós temos que estender a mão. Irmão, está difícil para você está passando essa luta, você está passando essa tentação, mas eu estou aqui, nós vamos andar juntos, porque nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Você vai vencer, eu também sou fraco, mas eu e você juntos, com Jesus, nós nos tornamos fortes, e eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te ajudar a te tirar desse lugar que você está. Não vai dar tempo de eu terminar, mas não tem problema. Então ele confunde as línguas. E quando as pessoas estão se agredindo, tá, o que acontece? Todos são destruídos. Amizades são destruídas. Companhias se quebram quando não tem unidade no trabalho. O patrão com seus funcionários. Quando não há essa unidade, quando há essa separação, não que o patrão não tenha que ter o lugar dele, tá? A companhia, ela se quebra, tá? Quando não tem unidade, as igrejas se enfraquecem, as famílias se separam, se perdem pelo caminho, se fragilizam pelos ataques de Satanás. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tá? Ele está aqui nessa noite para dizer para nós: vamos nos unir em Cristo. Vamos deixar as nossas diferenças e vamos usar a nossa unidade para o bem. Um dia chegaram para Jesus, tá? E começaram a falar: esse cara expulsa demônio por Beelzebu. E Jesus, olha só de ler, a gente não precisa nem falar, só de ler já abre o leque. Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda família dividida contra si mesma será arruinada. Todo ministério dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Jesus está deixando claro aqui: a natureza de Deus é a unidade. Pai, Filho, Espírito Santo, eles trabalham junto. Deus criou o mundo. O Filho veio para salvar o mundo depois que o homem caiu. E o Espírito Santo veio para o mundo
para ajudar o seu povo, a sua igreja, estão focados na mesma coisa, em pessoas. Para finalizar, o louvor, um bom exemplo. Esse instrumento toca diferente do baixo. O baixo toca diferente da bateria. A bateria toca diferente do violão. O violão toca diferente do saxofone. Mas eles fazem sons diferentes. Mas eles têm que estar tocando a mesma melodia, o mesmo tom, para poder chegar no mesmo lugar. Estão juntos para poder chegar no mesmo lugar, tá bom? A unidade trouxe cura para aqueles homens que carregou aquele paralítico. Eles decidiram, nós levaremos até ele. Eles se uniram e eles venceram todos os obstáculos e colocaram aquele homem aos pés de Jesus. O que faz isso, gente? Unidade, amor pela pessoa. A unidade, ela tem que ser regada com amor. Quando Deus, as estações do ano são totalmente diferentes uma da outra, mas trabalham com o mesmo propósito, em servir o homem. O sol traz o dia para o homem produzir e desfrutar. A lua traz a noite. A noite existe para o homem dormir e descansar. Mas trabalham em unidade para trazer benefício para o homem. A unidade traz benefício para o homem. Então, nessa noite, eu vou parar aqui. Podemos ser curados, pode acontecer tudo. Mas se a família não estiver unida, se a igreja não estiver unida, em unidade, se lá no seu trabalho, tem trabalho, gente, que eu já ouvi pessoas falar, eu odeio aquele trabalho, é só confusão, é só briga. É só confusão, falta de unidade. Então, aonde não há unidade, há confusão. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E Deus está dizendo para nós, a maior vitória que vocês podem adquirir hoje é tomar posição dentro dos lares, dentro da igreja, nos seus trabalhos, aonde você passar, seja um. E Jesus, ele diz assim, pode subir o grupo de louvor. Jesus, ele diz algo, João 17, 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você quer que o mundo creia que Jesus enviou? Nós, igreja, temos que ser um. Em nome de Jesus.